Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Deus vai fazer algo na sua vida que você nunca mais vai esquecer. É algo sobrenatural que vai ficar marcado no seu coração e na sua história. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Êxodo, capítulo 13, versículo 1 ao 16. E no vídeo de hoje, Deus vai falar comigo e contigo. Ele vai tirar muita gente da servidão, do sofrimento, da escravidão, da amargura, da tristeza, do choro, do pranto e até da falência, porque Deus é Deus que tira o pobre do monturo e coloca em lugar de príncipes. Só que tem um porém: o que Deus vai fazer, a gente nunca mais vai esquecer, porque é algo sobrenatural. Só que através dessa mensagem, Deus quer que a gente lembre do que Ele fez por nós de ano em ano, que a gente não se esqueça. A gente vai ver nesse texto sagrado que Deus, através de Moisés, dá uma lei, um mandamento, para quando o povo entrar na terra prometida, a terra que mana leite, mana mel, é o povo sacrificar o primogênito que nascer do seu filho e o primogênito dos animais. Por quê? Essa foi a última praga no Egito. Foi a praga que fez Faraó e o povo egípcio se prostrarem ao Deus de Israel e aos hebreus e falar: ei, Faraó, você não está vendo como é que está o estado do Egito? Já está todo acabado, libera esse povo, porque o Deus deles é grande, ele faz e ele desfaz. E Deus manda a última praga no povo egípcio, mata todos os filhos primogênitos, tanto de reis, de nobres, de grandes, de milionários e tanto dos escravos e dos pobres, e todos os animais primogênitos também são mortos. É aí que Faraó não aguenta mais e libera o povo da escravidão. Ou seja, Deus vai nos libertar da escravidão, do sofrimento, da tristeza, da angústia, daquilo que está tirando a nossa paz. Só que quando a gente chegar na terra prometida, que no caso é quando a gente receber a bênção, Deus não quer que a gente se esqueça de louvá-lo e de engrandecê-lo. Aí você pode falar: irmão Edson, mas quando eu recebo uma vitória de Deus, eu faço um culto de ação de graça e dou meu testemunho na igreja. Não, meu irmão, o que Deus vai fazer através dessa mensagem é muito mais, é algo sobrenatural, é algo que só Deus pode fazer, assim como só Deus poderia tirar o povo da escravidão do Egito. Sabe, meu irmão, é sofrimento. Tem gente que está me ouvindo aqui que está em sofrimento, tristeza, amargura, aflição. Tem irmãos que têm empresa, a empresa está quase quebrando. Tem irmãos que estão sofrendo na carne e precisa de um milagre, algo sobrenatural. E Deus vai fazer. Só que a gente jamais vai esquecer o que Ele vai fazer. Só que tem um porém: a gente não pode esquecer de adorá-lo, engrandecê-lo, de ano em ano, porque a gente vai ver através desse texto aqui que Deus diz para Moisés que isso seja uma cerimônia anual. Para quê? Para a gente recordar do que Deus fez. É como se Deus estivesse falando para mim e para você: irmão Edson, irmão Joãozinho, eu vou entrar nessa situação, eu vou resolver, eu vou levantar a empresa, eu vou trazer cura, sabe? Eu vou tirar o choro, o pranto, a amargura e a tristeza. Só que faça um culto de ação de graça anual. Por quê, Senhor? Para você nunca mais esquecer do que eu fiz por você. Foi o que aconteceu, foi o que Deus pediu. Vou tirar o povo da escravidão. Um povo que estava trabalhando de segunda a segunda, na onde eles iam lá, tinha um tempinho de folga, e os capatazes iam lá e falavam: o rei está mandando lá para trabalhar hoje, mas hoje, o povo não tinha folga. Deus tirou da escravidão, da servidão, da tristeza, da amargura. Mas Deus diz: ei, quando vocês entrarem na terra que mana leite e mel, quando vocês receberem a bênção, não esquece de fazer essa cerimônia anual. Por quê, Senhor? Para vocês nunca mais esquecer do que eu fiz por vocês. Oh, meu irmão, coisa linda. Eu estava estudando esse texto ontem, Deus me deu esse tema, e eu estudando e eu lendo, eu falei: Senhor, é isso que o Senhor quer, Pai? Ele falou: porque tem muita gente, meu irmão, como tem um vídeo que eu fiz aí, crente de barriga cheia é um perigo. A gente recebe a bênção e torna aquilo ali que Deus fez depois como algo comum. É normal, a empresa estava quebrando, mas Deus levantou. Normal, eu já fiz um cultinho de ação de graça. Eu estava doente, eu estava quase morrendo, e Deus me curou.
já fiz um cultinho de ação de graça agora, passou 3 anos, é normal. Ah, meus filhos estavam na droga, Deus resgatou, eu já fiz um culto de ação de graça, mas já passou um tempo, hoje, isso aí é normal. Deus não quer, meu irmão, que a gente torne o que Ele fez em algo comum. Ele quer que a gente lembre do que Ele fez de ano em ano, de mês em mês, de toda a Santa Ceia, sabe? De ajudar o próximo, porque isso agrada a Deus. Deus está dizendo para mim e para você: ei, eu vou entrar nessa causa, mas eu quero que vocês não esqueçam de me adorar, de engrandecer, porque eu vou entrar e vou tirar vocês da escravidão do Egito, da escassez e do sofrimento. Vocês nunca mais vão esquecer do que eu fiz por vocês, mas que isso não se torne coisa comum daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e falar: ah, Deus fez, agora está na hora de fazer outro. Não, meu irmão, o que Deus vai fazer é grande e terrível. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. E o texto sagrado de Êxodo 13, do 1 ao 16, diz assim: o Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. É aquilo que eu expliquei. Deus matou os primogênitos do Egito, tanto os filhos quanto os animais. Deus diz: agora vocês vão consagrar o de vocês para mim. E para resgatar depois disso, vocês vão ter que dar uma ovelha e um cordeiro, para nunca mais esquecer do que eu fiz no Egito. Foi através disso que Faraó se curvou e vocês foram libertados. Está entendendo, meu irmão? Não esqueça do que Deus vai fazer por você. Está entendendo? É comum a gente falar: ah, irmão Edson, eu nunca mais esqueço do que Deus fez. Mas você está louvando, está engrandecendo, está fazendo um culto de ação de graça. Ah, irmão, vou fazer um culto de ação de graça. Por quê, irmão? Qual é a bênção? Não, isso aqui faz 5 anos. É só para eu não esquecer do que Deus me fez. Faz 5 anos atrás que Deus me libertou da escravidão do Egito. A empresa estava quebrando, a família estava destruída, eu estava só o caco, quebrantado, mas Deus levantou o pobre do monturo e colocou entre príncipes. É só para eu não esquecer do que Deus fez. Ô, irmão, coisa linda o que Deus está dizendo aqui comigo e contigo. Então Moisés disse ao povo, né? Este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Olha aí, meu irmão, o texto está falando com a gente. Este é um dia para ser lembrado. Deus não quer que a gente se esqueça do que Deus fez. É comum, viu, irmão, isso acontecer. Crente de barriga cheia é um perigo. Hoje o Senhor tirou de lá pela força da sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abib, que é entre março e abril, em Israel, vocês foram libertos. Depois que o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. O que Deus está dizendo? Lembrem do que eu fiz. Lembrem. Celebrem a cada ano, lembrem do que eu fiz, porque o que eu vou fazer é sobrenatural, que isso não se torne uma coisa comum no meio de vocês, porque isso é só Deus pode fazer. Meu irmão, o que eu preciso e você precisa é só Deus pode fazer, e Ele quer que a gente tenha uma cerimônia anual, uma lembrança anual, um culto de ação de graça anual, para a gente nunca mais esquecer do que Deus fez e vai fazer. É uma cerimônia de mês a cada ano. Ele jurou aos seus antepassados que lhe daria essa terra, uma terra que produz leite e mel. Nos estudos judaicos, leite é leite de cabra e mel é mel de tâmara, né? Uma terra que manda leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia façam uma festa ao Senhor. Coma pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No 7º dia, cada um explique a seus filhos: hoje celebra aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Olha aí, meu irmão, você tem que fazer um culto de ação de graça para você falar para o teu filho as maravilhas do Senhor, para falar: meu filho,
Hoje você está com 10 anos, mas quando você tinha 1, Deus fez algo na minha vida e na vida do seu pai que a gente nunca mais pode esquecer de engrandecê-lo, de adorá-lo, de louvá-lo. Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Esta festa anual será um sinal visível para vocês. Festa anual, lembrança. Como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Olha só, meu irmão, essa festa será como uma marca gravada na mão ou um símbolo na testa. É por isso que o tema da mensagem é o que Deus vai fazer algo em sua vida que você nunca mais vai esquecer. Vai ficar gravado no teu coração, vai ficar gravado na tua mente, na tua vida. Mas o que Deus quer é uma cerimônia anual. Como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa, ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano a data estabelecida. É isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados, quando ele lhe der a terra onde hoje vivem os cananeus. Apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertence ao Senhor. Para resgatar a primeira cria do jumento, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgate o animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primogênitos dos filhos homens, serão obrigatórios resgatá-lo. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: ei, sabe quando você fizer um culto de ação de graça por aquilo que já passou há 5, 10 anos? Os irmãos, os vizinhos, os teus filhos vão perguntar: para que fazer essa festa? Para que engrandecer a Deus? É pelo que Deus fez há 10 anos atrás. É pelo que Deus fez há 7 anos atrás. É pelo que Deus fez há 3 anos atrás. Eu estava passando pelo vale da morte, mas é pelo que Deus fez lá atrás. A empresa estava quebrando, mas é pelo que Deus fez lá atrás. Eu era um Zé Ninguém, mas é pelo que Deus fez lá atrás. Está entendendo, meu irmão, o que Deus vai fazer? É algo sobrenatural, que a gente nunca mais vai esquecer. Mas não esqueça de adorá-lo, de engrandecê-lo, porque é isso que Deus quer. E Deus falou forte no meu coração isso. Deus quer que o povo engrandeça, que não se torne uma coisa comum, uma coisa passageira, como aconteceu com essa pandemia, que muitos passaram pelo vale da morte e agora se tornou algo comum. Deus diz: meu povo não, eu quero que o meu povo me honre, me louve e me agradeça pelas maravilhas que eu faço e vou fazer, né? Um cordeiro e um cabrito. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força da sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Ah, meu irmão, olha, até arrepia, coisa linda. Quando eu estava estudando esse texto ontem à noite, eu já fiz, meu irmão, algo, já fui escrevendo o que eu tenho no coração, desejo de fazer para Deus, por todas as maravilhas que Ele tem feito e irá fazer na minha vida. E é o que Deus diz para você que está do outro lado aí, me vendo. Algo sobrenatural Deus vai fazer na tua vida. Algo sobrenatural Deus já fez na tua vida. Mas que isso não se torne uma coisa comum. Que isso não se torne apenas um culto de ação de graça. Apenas uma entrega de cesta básica na comunidade. Apenas ajudar os pobres. Deus diz: não. Eu quero que lembre, eu quero que isso se torne uma marca gravada, para você nunca mais esquecer, como se fosse o toque na coxa de Jacó, que saiu mancando e mudou dali uma metanoia. A partir de hoje teu nome já não é mais Jacó, e sim Israel, e ele anda mancando para o resto da vida. Meu irmão, o que Deus vai fazer é para a gente lembrar do resto da vida, a gente nunca mais vai se esquecer
da misericórdia de Deus. Mas tome cuidado para não esquecer de adorá-lo, engrandecê-lo, o Rei dos Reis, porque ele vai tirar muita gente do Egito, muita gente da escravidão, muita gente da opressão, muita gente da aflição, muita gente que está ali, passando o estreito, que fala: meu irmão, é só Deus. Essa situação é só Deus. Aquela situação é só Deus. Eu preciso de algo que é só Deus. Pois bem, Deus vai fazer para mostrar que Ele é grande para mim e para você. Só que Ele diz aí que isso se torne uma cerimônia anual. Para quê? Para você nunca mais esquecer o que eu fiz por você. Você não era nada, hoje você é alguém. Você era todo torto, hoje você está endireitado. Não tinha família, te dei família. Não tinha casa, te dei casa. Não tinha empresa, dei empresa. Não tinha carro, dei carro. Não tinha ministério, dei sabedoria da palavra, ciência da palavra, revelação da palavra, os tesouros escondidos da palavra. Não era nada, e hoje é alguma coisa, pela misericórdia de Deus. Então Deus diz: ei, faça uma cerimônia anual, para nunca mais você esquecer do que eu fiz por você. Coisa linda, meu irmão. Como eu disse, ontem eu fiz uma folha dessa aqui todinha, meu irmão, fazendo esse vídeo e escrevendo a minha vontade do que eu tenho que fazer. Quando eu li, meu irmão, eu vi que não era eu, que não era da carne, que foi a vontade de Deus, o Espírito Santo me conduzindo. Coisa linda. Sabe por quê? A gente tem o costume de fazer apenas uma festinha, às vezes até um cultinho de ação de graça, sem graça, segundo a carne, né, meu irmão? Porque as coisas de Deus tem que ser ali, com ordem e decência, tem que ser algo glorioso, né? Tanto na sua casa, na sua empresa, tanto em ajudar o próximo. A Bíblia diz que para fazer como se fosse para o Senhor, fazer o melhor, tá entendendo? E às vezes, muitas das vezes a gente faz, né? Recebe uma casa, uma cura, Deus tira aí muitos, né? Da morte, e aí a pessoa vai lá, faz um culto e depois já era. Daqui 3 anos, não, Deus me abençoou, Deus é grande. Então faça uma cerimônia anual, para você nunca mais esquecer, e para aqueles que estão em volta saber que Deus é Deus, que Deus nos tira do Egito, que livra da amargura, da servidão e do sofrimento. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.